Olá, graça e paz vos sejam multiplicados. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula do curso de capelania. Vamos falar um pouco sobre a introdução à capelania. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao curso de capelania. Este curso oferece uma base sólida para servir em diversos contextos. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e serviço. Descubra o impacto da capelania na vida das pessoas. É super importante o capelão, a ministra capelã, ter recursos e materiais para exercer o chamado de capelania, como livros sobre teologia e aconselhamento, manuais com diretrizes práticas e, claro, uma rede de apoio entre capelães. Isso é super importante. O capelão, ele precisa desenvolver e procurar cada dia mais se aperfeiçoar em habilidades de comunicação e aconselhamento, ouvir ativamente e com atenção, saber compreender as emoções do outro, pois em si o trabalho do capelão é de auxílio espiritual e ele vai se deparar com pessoas em extremo estado de sofrimento. E ele precisa apoiar, sem julgar ou criticar. E é muito importante o capelão manter a ética e postura na realização do seu chamado. Respeito a todas as crenças e indivíduos. Sabemos bem que estamos ali para ministrar o Evangelho, mas com a consciência que num leito de hospital, em uma penitenciária, ou seja lá o local a qual o capelão for fazer a visita, ele sabe que nessas visitas ele vai encontrar pessoas de várias denominações e religiões. O capelão também precisa ter confidencialidade, manter sigilo sobre as informações, pois ao realizar constantemente, ou melhor falando, frequentemente visitas, ele acabará criando vínculo e as pessoas irão compartilhar assuntos pessoais. Por isso, sempre preservar a confidencialidade. E claro, o capelão precisa ter empatia, compreender o sofrimento alheio, se colocar no lugar do outro, como se fosse ele mesmo. E quais são as áreas da capelania? Quando falamos de capelania, o que primeiro vem à mente é capelania hospitalar, prisional e escolar. Mas a gente não pode esquecer que ela se estende e a atuação do capelão é muito ampla, se estendendo para a capelania infantil, capelania paliativa, capelania empresarial, capelania militar, capelania assistencial, capelania esportiva e capelania parlamentar. Então, assim, quando falamos sobre a capelania hospitalar, apoio a pacientes e familiares. Quando falamos da capelania prisional, a assistência a detentos e agentes. Quando falamos de capelania escolar, aconselhamento a alunos e professores. E assim, em cada área de atuação da capelania. Quero aproveitar e já discorrer nesse momento sobre a capelania hospitalar. Vamos falar um pouco sobre essa área de atuação tão carente, que necessita de tanta atenção e dedicação, perseverança dos nossos ministros. Atuar nos hospitais levando o amor de Deus, seu consolo e alívio num momento de dor,
Esta é a principal missão da capelania hospitalar, que através de gestos de solidariedade e compaixão tem levado a palavra de Deus não só aos pacientes, mas também aos seus familiares, sem esquecer ainda dos profissionais de saúde, tantas vezes vivendo situações de estresse ou mesmo passando por momentos difíceis. Os capelães respeitam a religião de cada paciente sem impor nada, apenas levando a palavra àqueles que desejarem. O que faz um capelão que atua na área hospitalar? O capelão, integrante da equipe multidisciplinar de saúde, é uma pessoa capacitada e sensível às necessidades humanas, dispondo-se a dar ouvidos sem acusação para os pacientes, confortar e encorajar, ajudando o enfermo a lutar pela vida com esperança em Deus e na medicina, oferecendo aconselhamento espiritual e apoio emocional tanto ao paciente e seus familiares como aos profissionais da saúde. É importante esse elo entre a equipe médica e o paciente. E vamos falar agora sobre as reações do enfermo perante a doença. Diante da enfermidade, a pessoa se sente vulnerável, vê-se tolhida de sua liberdade de ser ela mesma, não pode desempenhar suas atividades e sente-se ameaçada quanto ao seu viver, ao futuro. A reação diante de tudo isso é uma atitude psicológica, chamada de mecanismo de defesa, classificada como inconsciente. Eis algumas reações dessa natureza. Regressão: o paciente se torna dependente dos outros, sem autonomia para suas necessidades mais básicas, como urinar, evacuar, tomar banho e etc. Esse é um dos piores estágios da vida de uma pessoa, adotando atitudes infantis, exagerando desproporcionalmente a gravidade do seu caso. Reclama sem fundamento e constantemente do atendimento e da alimentação. Queixa-se que os parentes ou conhecidos não o visitam. Formação reativa. Os impulsos e as emoções censuradas como impróprias assumem uma forma de expressão contrária, aceitável para o consciente. No caso de doenças longas, ou pior, gradativa, o paciente afirma que está sendo perseguido pelos funcionários do hospital, adotando uma atitude defensiva e agressiva, pois estes representam sofrimento para ele. Pragueja, fala mal, acusa os familiares de falta de interesse, que os médicos são irresponsáveis. São circunstâncias que a gente vamos enfrentar na atuação da capelania e por conta do paciente estar passando por uma situação tão difícil em sua vida, são algumas das reações que ele acaba tendo. E uma delas também é a negação. Ao tomar conhecimento do diagnóstico, o paciente se recusa a aceitar que esse problema de saúde é dele. E é uma situação muito difícil. A negação funciona como uma proteção contra a angústia. Ele acha que o resultado está errado, que outro médico deve ser procurado e continua tentando viver como se a enfermidade não existisse, evitando falar sobre o assunto. A negação pode ocorrer em crentes que adotam atitude triunfalista ao afirmarem: em nome de Jesus, já estou curado. Deus não permitirá que eu seja operado. São situações que tendem a acontecer. E as reações dos familiares do enfermo? A família acaba sendo afetada e as reações negativas podem ser a de estresse psíquico, ocorrendo desgastes físico e até depressão. A família se organiza nas suas funções, ocorrendo sobrecarga para alguns membros familiares e até a omissão de cuidados. A vida socioeconômica
também pode mudar radicalmente devido às perdas. Os familiares prejudicam o tratamento se forem excessivamente desconfiados em relação à equipe do hospital, com muitos questionamentos ou palpites. Alguns familiares se sentem culpados ou transferem a culpa ao paciente. Também pode se sentir vítimas do destino, castigo de Deus ou retaliação do inimigo. O enfermo muitas vezes precisa se esforçar para acalmar a família. Conforme a enfermidade, alguns familiares entram em crise de desespero, tirando a tranquilidade do paciente. A gente entende, como ministro capelão, como cristão, como ser humano, que não é fácil. E às vezes tanto o paciente quanto a sua família acaba não sabendo lidar com a situação. Na realidade, é muito duro e é uma situação bem difícil. E essas são algumas das situações que pode acontecer quando falamos da capelania hospitalar. Ou melhor falando, que geralmente acontece. Vamos falar agora sobre as qualificações para a visitação. Vários requisitos necessários do visitador. Ter sabedoria e humildade para saber que você não é melhor do que ninguém. Cultivar uma personalidade amável, agradável, cativante. Ter habilidade de se comunicar. Ter humor estável, ter respeito às opiniões religiosas divergentes, ter discernimento e sensibilidade na conversação. Saber guardar as confidências dos pacientes, dar tempo e atenção ao paciente visitado. Isso é super importante. Ter sensibilidade para com discrição, sentir quando é o momento mais oportuno para visitar. Saber evitar a intimidade e não invadir a privacidade alheia. Saber ouvir. Pois muitas vezes o paciente ele não quer ouvir, mas ele quer falar, ele quer desabafar, ele quer se abrir, ele quer se derramar ali em lágrimas e somente ser ouvido. E em muitos casos a gente precisa ser aquele ombro amigo, aquele ouvido e apenas servir como um bom ouvinte. E assim a gente já está cumprindo um grande papel, sendo um meio para que aquela pessoa descarregue aquela tristeza, aquela angústia, se abra e depois se sinta melhor depois de desabafar. Então isso é importante, saber ouvir. Princípios a serem observados na visitação a enfermos. Bater a porta. Pedir licença ou cumprimentar só verbalmente. Ou seja, não estender diretamente a mão, mas falar verbalmente, né? Você aceita uma oração? Tudo bem? Eu me chamo Daniel e hoje vim aqui falar um pouco de Deus para você. Você aceita uma oração? Uma palavra? Agora, caso o paciente estenda a mão, aí sim, o ministro capelão vai cumprimentá-lo apertando a mão. Mas nunca essa iniciativa deve partir do capelão. Se apresentar como pastor ou obreiro, de acordo com a função ministerial do irmão. Se oferecer para orar, respeitar-se caso o paciente não quiser, pedindo o favor de abaixar o volume do rádio ou TV, nada de exigir. Convidar as pessoas do ambiente para ouvir a leitura bíblica e oração. Caso o enfermo estiver no banho, fazendo curativos ou algum exame, retorne posteriormente. Se a enfermeira estiver atendendo o paciente ou o médico estiver presente no quarto, retornar posteriormente. A gente precisa entender, quando o paciente está no hospital, a visita mais importante para ele é a do médico. Por quê?
porque ele espera um resultado positivo do estado que ele se encontra. Então, quando tal enfermeiro ou tal médico, a gente, com discernimento, visualiza e a gente volta ali depois, vamos atender outro paciente. Se o paciente está com algum mal-estar, por exemplo, vômito, dor ou confuso, a visita deve ser abreviada. Às vezes, o paciente faz as seguintes solicitações para ajeitá-lo no leito, pede água ou algum alimento, ou solicita medicação. Todas essas solicitações devem ser atendidas pelo serviço de enfermagem. Por isso, responda ao paciente que ele deve fazer esse pedido à enfermeira, ou, em alguns casos de queda do paciente ou escapou o soro, avisar o ocorrido no posto de enfermagem. Isso são pontos que é de suma importância ser observado. Em alguns casos, quando o paciente apresenta um quadro de contaminação, é colocado um cartaz de alerta e de instruções na porta do quarto. Na dúvida, perguntar no posto de enfermagem o que deve, fazer para entrar no quarto, como utilizar máscara, luva e etc. Princípios fundamentais. O objetivo da visita não é doutrinação, mas é entender a necessidade do paciente e atendê-la. A visita deve ter um propósito: conforto, consolo para quem sofre. Muitas vezes a tentação de pregar e apresentar o seu discurso faz com que muitos se esqueçam de que estão num hospital. Vamos lá. Faz com que muitos se esqueçam de que estão num hospital, desvirtuando assim todo o propósito da visita. Tome muito cuidado com a altura da sua voz. É importante. Quando estamos em um ambiente hospitalar, a gente entende que pessoas estão sofrendo, estão internadas, estão sentindo dores, estão dormindo. Então, a voz precisa ser moderada, em tom suave. Vamos dar continuidade. Quando tiver dúvidas sobre a situação do paciente, procura a enfermeira. Ter discernimento para dosar o tempo da visita. Não demonstre pena do paciente, porque isso não irá ajudá-lo, mas irá prejudicá-lo. Mostre seu interesse pelo paciente, mas sem exageros. Preste atenção naquilo que o paciente está falando, verificando quais são suas preocupações. Não conduza sua conversa de tal maneira que exija do paciente grande concentração e esforço mental para acompanhar. Ele pode estar sob o efeito de medicação. Ao paciente que acha que não será curado, encoraje. O encoraje. Mas faça-o com prudência, sem promessas infundadas, como o emocionalismo. Não fale sobre assuntos pavorosos, como meu amigo, pai, e etc. Morreu com uma doença semelhante. Nunca toque em assuntos como esse. Nunca pratique atos exclusivos de auxiliar de enfermagem, tais como dar água ou qualquer alimento, ou locomover o paciente, mesmo que seja pedido dele. Jamais faça isso. Nunca discuta sobre a medicação com os pacientes. Seja sempre neutro. Mantenha os segredos profissionais. Num leito de hospital, o paciente fala muita coisa de si mesmo e de sua vida pessoal. O mesmo confia em você como um sacerdote. Nunca comente nos corredores dos hospitais ou fora deles o tipo de conversa ou encaminhamento de sua entrevista mantida com o paciente.
A ética deve ser rigorosamente observada. Capelão, ministra capelã, tome muito cuidado. Não cochiche na presença dos pacientes. Eles apresentam alto nível de desconfiança. Eles estão numa situação muito difícil e pode sentir-se mal com atitudes dessa natureza. Aproveite a oportunidade como se fosse a única. Na medida do possível, o ministério junto ao enfermo dentro de um hospital deve ser completo numa dose única. Evite a intimidade excessiva, não invadindo a privacidade alheia, tanto do paciente quanto do seu acompanhante. Respeite a liberdade do paciente quando ele não quiser ou não estiver preparado para falar sobre seus problemas. Nunca tente ministrar o enfermo quando ele está sendo atendido pelo médico ou pela equipe de enfermagem, ou quando estiver em horários de refeição, ou quando a situação impossibilita, por exemplo, familiares, telefonando, ou algo importante que ele está assistindo na TV. Não faça promessas de qualquer espécie, por exemplo, cura, conseguir medicação, maior atenção dos profissionais de saúde, transferências, conseguir entrevista com o diretor. Não faça isso. O próprio hospital tem meios de solucionar essas solicitações. Em caso de possessão demoníaca, elas precisam ser discernidas com muita cautela. Preste atenção nos cartazes afixados na porta do quarto, pois eles orientam por qual motivo você não pode entrar naquele momento ou quais os cuidados você deve tomar ao entrar no quarto. Talvez seja proibida a entrada por causa de curativo, troca de bolsa em pacientes renais, proibição de visita por ordem médica e por aí vai. O paciente pode estar isolado por causa de problemas de contágio. E o cartaz estará orientando, se for necessário, utilizar máscaras, jaleco, luvas ou evitar tocar no paciente. Também pode estar tomando banho. Bom senso é fundamental. Evitar apertar a mão do paciente, a não ser que a iniciativa seja dele. Nunca se sentar na cama do paciente, evitando assim contaminar o doente ou ser contaminado por ele. Quando o paciente está em cirurgia, os lençóis ficam enrolados, não devendo ninguém sentar ali. Procurar estar numa posição em que o paciente veja você. Cuidado se a sua voz for estridente, muito alta. Se for insultado, reaja com espírito cristão. Não caia nas ciladas do diabo, debatendo a Bíblia com o paciente. Em suas conversas, orações, leituras de textos, fale em tom normal, suave, sereno. Evite a forma discursiva e com voz estridente, a não ser que seja em ambiente amplo. Observar se o paciente está com mal-estar, náuseas ou dor, procurando abreviar ao máximo a visita. Atitudes adotadas perante o paciente e o corpo clínico. Para o paciente, o médico é a pessoa mais importante no hospital, em quem ele deposita sua confiança. É a visita que ele deseja ansiosamente. Portanto, quando chegar o médico, procure encerrar o assunto ou oração, ou retirar-se discretamente. Evite dar palpite sobre o tratamento do paciente ou sobre a conduta do médico. Procure trabalhar em harmonia com o pessoal da enfermagem, pois os pacientes dependem deles. Nada de falar mal desse ou daquele. Vamos falar agora sobre a aplicação bíblica. Sabemos que a enfermidade é proveniente da raça humana em pecado. Em muitas situações, a enfermidade surge por culpa direta do próprio indivíduo, que não cuida do seu corpo como deveria, ou por causa da violência urbana. Mesmo que o indivíduo seja culpado de sua situação, devemos levar-lhe uma mensagem que Jesus o deseja dar saúde total, tanto no corpo como na alma, pois ele disse:
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. A mensagem que se deve trazer ao enfermo é a mensagem bíblica de esperança e consolo. Essa mensagem é verbal através da leitura bíblica, oração e aconselhamento. Também através de expressão corporal, tais como expressão de carinho, sorriso e demonstração de empatia. Encontraremos na Bíblia textos relacionados às mais diversas necessidades do ser humano. São estes textos que devem ser apresentados ao paciente na esperança de despertamento de fé nas promessas de vida. Amados irmãos, ministro capelão, ministra, chegamos ao fim dessa videoaula, a qual tratamos sobre a capelania hospitalar.